Graça e paz da parte de Deus e a do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é o teu irmão em Cristo, Douglas Ferreira. E eu te convido para mais uma tarde com Deus. Oh, glória, maravilha do Pai que está nos céus. Antes de qualquer outra coisa, Deus seja louvado por mais essa tarde. Eu quero, meus amados irmãos e irmãs, logo aqui deixar um recado. Para você que sentir de Deus, estar pedindo a oração, deixe nos comentários seu pedido de oração. Não precisa ali especificar a causa, o porquê, ou mesmo para quem. Se você sentir de Deus, deixa ali nos comentários. Eu estarei lendo e estarei orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Tá bom, meu amado e minha amada? Vamos logo ao que interessa, porque é a palavra, é a que liberta, é a que transforma, é a que cura, é a que nos põe de pé, é o pão que alimenta. Amém? Eu tenho um tema muito legal para o dia de hoje, e você vai ficar se perguntando antes mesmo em que eu faça menção desta palavra. O tema que eu tenho para a tarde deste dia é: a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Eita maravilha de Deus! A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis, do capítulo 6, do seu verso 13. Gênesis, do capítulo 6, do seu verso 13. Eu lhe convido a meditar comigo neste versículo, em o nome de Jesus. O sobretítulo da minha Bíblia diz assim, olha: Deus anuncia o dilúvio a Noé. E a minha palavra aqui vai dizer assim, a palavra do Pai, melhor dizendo, vai dizer assim, ó: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira e de gofre farás. Amém? Você depois ler aí na sua casa, medite um pouco, e nós, dentro da palavra, nós vamos aqui caminhar um pouquinho. Sabe por quê, irmão, que eu digo que sabedoria de Deus é loucura para os homens? Particularmente, a gente não consegue entender, compreender, né, o que se parece ser certo para Deus, se parece ser errado à vista humana. Aquilo que parece ser certo aos meus olhos, muitas das vezes é errado aos olhos de Deus, né? E por que eu estou dizendo que a sabedoria de Deus, que é a maior das sabedorias, ele é a sabedoria, né? Ele é o Todo-Poderoso, não existe como ele. Por que eu digo, irmão, que é loucura? Pelo fato de muitos não entenderem, não compreenderem e chegarem mesmo a achar que Deus faz coisas erradas. E isso aqui, irmão, é um erro muito grave, irmão. Quando você leva a sua mente, quando você passa a imaginar que Deus vacilou, que Deus errou, que Deus, por um momento, Deus vacilou com você. Isso aqui, irmão, é necessário, no nome de Jesus, ser apagada da tua memória, ser apagada da tua mente, porque você de maneira alguma pode achar ou mesmo imaginar que Deus algum dia errou, falhou. Ele é um ser perfeito, não falha, não erra, não se perde, não se confunde. Porém, a sabedoria dele vai muito avante da minha e da sua sabedoria. Particularmente, é ele que nos dá a sabedoria, porque sem ele, a palavra vai dizer que sem ele nada podemos fazer. Sem ele a gente não faz nada. Não é isso? E por que eu estou abordando este tema com você? Porque particularmente o Senhor, olhando do alto os céus, o Senhor se ira com um povo que aqui na terra, no período de Noé, o povo estava andando particularmente em um terrível pecado. O povo estava vivendo um terrível pecado. E o pior de tudo isso, que era, irmão? O que é pior que tudo isso? É que o povo erra e continua errando, sente prazer em errar e não entra no seu coração arrependimento. Mas olha que interessante, irmão. Deus falava, Deus orientava, Deus falava através dos seus servos e profetas, mas o povo achava que aquilo ali era loucura. O povo muitas das vezes zombava, o povo muitas das vezes ria, e eu quero chamar a sua atenção para a tarde deste dia, exatamente, irmão, para esses tipos de coisa, irmão. Porque, irmão, quem é profeta de Deus é profeta e ponto final. Quem é mensageiro de Deus, quem leva a mensagem do Pai e leva com verdade e com sinceridade. Amados,
Muitas das vezes você diz até que a pessoa tá louca, tá doida, tá fanática, pelo fato de você não entender. E é aqui, irmão, na palavra, que eu vou lhe provar, irmão, que as coisas que a gente muitas das vezes duvida, critica, aponta, vem logo com uma consequência. Quando o Senhor falou com Noé, que deu a ordem para Noé lhe fazer uma arca, e Noé foi ali, particularmente, falar com o povo, obviamente, irmão, que a Bíblia vai dizer que naquele período de tempo tinha-se orvalho, o que é sereno nos dias de hoje. Você já viu um sereno inundar a terra, encher a terra? Você já viu alguém andar de barco ou de lancha, seja esse o que for, em um sereno? Você sabe que o sereno ele tem a capacidade de molhar, mas não tem a capacidade de inundar, de causar um dilúvio. Porém, debocharam de Noé, riram de Noé, né? E se você for pegar um pouco da Bíblia, dentro do capítulo 6, você vai ver um povo ali fazendo farra com as coisas que é de Deus. Por quê? Porque se parece loucura. É a mesma coisa, irmão, que alguém te disser assim, fulano, quer secar gelo, você não vai rir? Porque é engraçado, você tem ciência de que secar gelo se torna algo impossível. O gelo é também água. Você vai secar o gelo como? Então é loucura, não é? Se alguém hoje abre uma fábrica e diz assim, olha, eu estou contratando pessoas para secar gelo, você não vai dar gargalhada? Você não vai rir? Porque você vai fazer o quê? Piada daquilo ali. Porque é engraçado. E por que eu estou aqui abordando esse tipo de tema, irmão? Porque muitas das vezes é assim que você entende as coisas de Deus. Por você achar que você não pode fazer, você muitas das vezes quer limitar a Deus o que Deus, ou mesmo dizer o que Deus pode e o que não pode, irmão. E agora eu não estou aqui, irmão, com brincadeiras. Eu estou aqui falando da mais pura realidade, irmão. Entenda uma coisa, você pode até não fazer, mas Deus pode tudo e todas as coisas. Lembra de Lázaro, irmão, que já estava morto de 4 dias? Alguém foi lá e tirou Lázaro para fora? O próprio foi lá e mandou Lázaro sair para fora. Ele mesmo, o próprio, foi lá e com a autoridade que tem e com todo o poder que ele tem, ele chamou Lázaro para fora. Lázaro estava morto e ele deu vida àquilo que estava morto. Lembra-se que o Senhor falava com o profeta Ezequiel a respeito do vale de ossos secos, a visão que Ezequiel tivera? Então, irmão, entenda uma coisa, pode ser até impossível para você, se você assim quer, mas para Deus não existe impossível que Ele não possa fazer possível. E quando Noé vai fazer a arca, obviamente que não foi da noite para o dia, do dia para a noite, teve esse trabalho, e isso aqui muito me chama a atenção, porque muitas das vezes a gente até quer algo, mas não queremos ter trabalho algum. E Noé pagou um preço muito caro para depois, lá na frente, ele poder entender, compreender o propósito de Deus na vida dele. Noé pagou um preço muito caro, irmão, porque não seria fácil se Deus dissesse assim a Noé, Noé, meu filho, eu vou te dar uma arca, aguarde que eu vou prover. Não, irmão, Noé necessitou botar a mão na massa. Noé precisou cortar troncos, e o Senhor deu a ele, irmão, isso aqui é lindo, Deus deu a Noé a medida de tudinho. O Senhor instruiu Noé do começo ao fim, ao que se necessitava fazer. Bota a mão você na massa, irmão. Começa você hoje a se levantar para fazer as coisas que o Pai já te chamou a fazer há muito tempo, Ele vai te instruir. Ele vai te dar direção do que você precisa fazer. Mas você sabe, irmão, que algo que eu particularmente eu não consigo entender é que Deus até fala, faz. É que Deus até te orienta, faz. Mas você acha, irmão, que Deus tem que fazer tudo para você, quando se na verdade, irmão, aquilo que é para mim, para você fazer, nós não precisamos de Deus botar a mão para fazer. O Senhor te instrui, Ele te manda o recurso, Ele te dá sabedoria, Ele te capacita um dia após o outro, e você muitas das vezes quer as coisas, como diz o ditado, de mão beijada. Noé precisou botar a mão para tirar a sua família, para salvar a sua família, porque ele foi escolhido por Deus para dar continuidade a uma geração. E quando Noé vai fazer a arca, irmão, existia-se zombaria, o povo ria, desacreditava. E é assim nos dias de hoje, a sabedoria de Deus. O tema que eu trouxe para o dia de hoje, não duvide das coisas de Deus, irmão. Creia, a palavra de Deus diz assim, olha, creia, se tão somente crer,
verás a glória de Deus. Muitas das vezes você não faz porque você acha que vão zombar, que vão rir de você. Muitas das vezes você não faz porque você se acha incapaz. Só que se Deus te chamou, Ele te capacita, Ele te garante. Quem chamou, garante. Irmãos, eu estava conversando há dias atrás com a minha prima e com a minha esposa e falávamos a respeito do que agora eu estou mencionando aqui. Muitas das vezes você se preocupa com as pessoas, com o que vão achar de você, com o que vão pensar de você, e você não dá a mínima para o que Deus está olhando, está vendo. Você não se preocupa com o que Deus vai achar de você, mas você se preocupa com o que com o que as pessoas vão dizer de você. Ah, mas vão rir de mim. Ah, se eu der um glória muito alto, vão rir. Se eu louvar, vão... Irmãos, quem te chamou te garante. Faça como Noé. Riram de Noé, zombaram de Noé, mas ele continuou fazendo aquilo que Deus lhe ordenou fazendo, mandou fazer. Ele não desistiu porque zombaram, porque riram. Eu não estou dizendo aqui que Noé ali ele possa não ter se entristecido. Talvez sim, mas ele continuou com a mão na massa, porque ele entendeu Deus. Só que deixa eu resumir para você. Quando se chegou, irmão, o findar dos dias, porque Deus já tinha contado os dias em que o dilúvio chegou na terra. Quem riu agora estava chorando em desespero. Olha só que tremendo, a Bíblia vai dizer que o Senhor selou a porta pelo lado de fora, porque quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Aí eu pergunto para você, irmão, ri hoje, zomba hoje, e amanhã quando essa porta se fechar, lá calabanda cai. Eu te pergunto, irmão, e quando essa porta fechar e você estiver do lado de fora, o que tu vai fazer? Na calabanda cai, manto, terra. Então eu te convido hoje, passa para o lado de dentro, como Noé entrou na arca, como Noé botou a mão, fez a arca e livrou a sua família dando continuidade. Levanta-se hoje no meio dos teus e dá continuidade àquilo que Deus tem para a tua vida. Sou teu irmão em Cristo. Esta é mais uma tarde com Deus. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.